E a nossa convidada de hoje, do Jornal de Ténis Couto Eventos, é a Célia Sá, senhora campeã nacional, mais 50 anos. Como é que começaste no desporto e particularmente no ténis? Eu sempre gostei de desporto, embora nunca pratiquei nenhum desporto em competição. O desporto escolar foi sempre. Eu gostei sempre de qualquer modalidade, mas o meu desporto maior em termos de raquetes era mesmo raquetes de praia, até praia aos 17 anos, 17, 18 anos, nunca tinha pegado numa raquete de ténis. Depois, lá perto de minha casa tinha um campo de ténis de um casal amigo. Comecei a ir lá a experimentar, a jogar. Eles tinham um treinador na altura que vinha do Porto para dar umas aulas. Recordas quem era? Era o Jerónimo Paulo. Jerónimo Paulo. Eu fui lá, experimentei, comecei a gostar. Entretanto, depois também havia lá um outro treinador familiar desse casal amigo, começou a dar-me umas aulas. Comecei a ir pelo menos uma vez por semana. Depois comecei a entusiasmar-me mais e comecei a ter aulas no Clube de Ténis das Meias. Durante um período grande, tinha 1, 2 vezes por semana, mas nunca grande competição. Era só mesmo... Recriação, mais passar o tempo? Passar o tempo, era mais um convívio do que propriamente competição. Depois, e fui andando assim durante vários anos. Depois recordo-me que em finais de 2012, uns colegas meus e na altura começaram todos a falar: vamos jogar a Leiria, um torneio que é de veteranos e tal. E eu, isso também. E também há feminino. Não estava muito ligada. Então também vou. Bem, mas já não pegava na raquete há algum tempo. E fui. E perdi na primeira ronda, não é? Mas saí-me bem, tive um resultado de 6-4, 6-4. Eu assim, para quem não pega na raquete há tanto tempo, chegar aqui e ter este resultado é bastante interessante. Mas depois gostei muito da forma como foi recebida. Na altura, a Paula Falcão estava lá no clube e era o clube dela. Não conhecia ninguém do ténis. Ela apresentou-me as pessoas todas. Eu gostei muito da parte social. E a partir daí comecei a ter treinos mesmo semanais, porque comecei a ver que podia até jogar e passar mais do que uma ronda, não é? E isso aconteceu naturalmente ou tu foste começando a ganhar cada vez mais a vontade de competir? Gostaste do ambiente e então entraste neste meio, no ténis? Sim, gostei muito da parte social. Na altura era o torneio de Magusto. Pronto, então, ou seja, não era só ténis, havia também o convívio. Foi o convívio e eu gostei, até brinco com a Paula Falcão a dizer que ela é a minha madrinha de ténis e ela diz que sim, também é. Eu gostei do convívio e vi que até tinha alguma capacidade de poder competir e, como eu disse, passar mais do que uma ronda. A partir daí comecei a fazer torneios. Que idade é que tinhas aí? Isto foi em 2012, há 8 anos atrás. É fazer a conta. É fazer a conta. Abatendo ali. Sim, mas 41, 42 sim. por aí. Entretanto, senti necessidade de querer treinar mais porque queria jogar melhor e comecei a inscrever-me nos torneios, quase todos que haviam, semanais. Pronto, e a partir daí comecei, eram 2 vezes por semana a treinar, passei a 3, agora 4, 5, agora 6, 7, por aí. Normalmente, depois começaste a jogar, mesmo tendo uma idade superior, jogavas provas de mais de 30 anos. Porquê? Porque não havia jogadoras? Sim. Era mais competitivo? A Associação de Ténis, quando fazia torneios aqui no Distrito de Aveiro, a Associação de Ténis de Aveiro, não há muitas mulheres a competir. Ainda existem algumas mulheres a jogar ténis, mas a verdade é que a competir não existem. E sempre que havia campeonatos regionais, eu era obrigada a descer de escalão, porque senão também não tinha como jogar. E faço praticamente sempre, já há alguns anos, o escalão de 30 ou 35, não é? Onde houver senhoras a competir. E então, como é que tu te sentias cada vez que jogavas um campeonato regional e depois, ou seja, com pouco nível, digamos assim, poucas jogadoras, não quer dizer que o nível fosse baixo, mas havia poucas jogadoras, e depois ia jogar o nacional, que diferenças encontravas? Um choque? Sim, mas entretanto, eu quando fui jogar a primeira vez o Nacional, eu já andava a competir as provas de nível B e algumas de nível A, porque nível C quase nem se consegue competir, é a falta de mulheres mesmo a nível de todo o país. Quando comecei a competir já os de nível A, eu já comecei a perceber que eu tinha que ter mais ténis, daí
a minha necessidade e a procura de querer jogar melhor e de querer um treinador melhor pronto, e foi isso que me levou a querer chegar ao Nacional e conseguir já ter algum resultado, não é? Eu estive a ver que tu fizeste 2 finais, que perdeste 2 finais e depois à terceira conseguiste vencer, quer no escalão de mais 35, quer depois no escalão de mais 45, ou seja, tu primeiro foste quase numa aprendizagem e depois conseguiste vencer. Ainda te recordas do primeiro título nacional? Sim, recordo-me, foi em 2016 que eu fui campeã nacional. Mais 40 anos. Mais 40. Foi uma final contra a Sandra Valente, foi muito engraçado. Eu ganhei no Super e foi giro. Qual foi o sentimento? Uma pessoa que começou a jogar ténis tão tarde e de repente é campeã nacional, como é que te sentiste? Senti-me bem, senti que realmente todo aquele trabalho que eu tinha tido, pronto, tinha sido concretizado. Ajuda o facto de, por exemplo, o teu marido e o teu filho jogarem ténis? Sim. Respira-se e vive-se ténis naquela casa? Sim, vive-se um bocadinho de ténis. Todos gostamos muito de jogar ténis, todos gostamos de ver ténis. E pronto, e claro que isso também ajudou, mas eu gostei muito dos veteranos precisamente porque há o convívio. Eu gosto muito da parte social também. Quando ganhas esse primeiro título, começas a ter com certeza vontade de mais. E então qual é o objetivo? A partir do momento que ganhas esse título é treinar mais, é aperfeiçoar, e eu reparo que tu és muito profissional, acabas um treino, vais fazer alongamentos, portanto, és um bocadinho o oposto do veterano que acaba de jogar e vai beber uma cerveja quando acaba o jogo. Sim, pronto, é mesmo isso. Nós, depois de conseguirmos o título, queremos sempre mais e competir sempre com os melhores jogadores, de forma a aprendermos, e isso eu sempre gostei de o que faço fazer bem, e então tento fazer todo esse trabalho. Em 2017 e 2018 foste campeã nacional de pás mais 35 com a Isaura Faria. Em 2019 foste campeã nacional de pás mais 30 com a Patrícia Couto, que é a tua parceira habitual. O ano passado foste campeã nacional, ou este ano foste campeã nacional de mais 50 anos, e o ano passado venceste o Masters Nacional mais 45, mas já tinhas vencido mais uma vez. Sim. Nas Masters consegui vencer já 2 vezes. Que é um evento único para os veteranos, né? Tanto a componente social como mesmo a parte de competição, é muito giro. E para mim foi muito bom ter ganho. Este ano perdi na final com a Dominica, embora joguei muito bem, senti-me bem, perdi, mas perdi bem. E pronto, mas isso tudo faz com que eu queira melhorar sempre. Em 2019 ganhaste o Masters de veteranos, como diz, é uma prova incrivelmente bem organizada e que faz sentir bem as pessoas que a jogam, e nesse ano tens uma notícia excelente, que foi seres convidada para ser capitã da Seleção Nacional mais 45 anos, que ia disputar o Campeonato do Mundo em Miami, na Flórida. Como é que foi esse convite? Como é que tu recebeste essa notícia? Foi muito bom. Receber isso na altura da Federação Portuguesa de Ténis, onde me convidaram a mim, que não era ainda grande pessoa no ténis, porque não joguei ténis desde criança, portanto, mas eles viram que em mim que eu tinha capacidade para representar Portugal, e claro que eu fiquei muito satisfeita com o convite. E ser capitã? E ser capitã ainda mais. Uma responsabilidade. Sim, foi muito giro. Há uma fotografia tua com uma bandeira de Portugal em Miami. Qual é o sentimento? E talvez ouvir o hino, como é que sentiste isso? É um momento único, é uma experiência única mesmo. Adorei toda a experiência que tivemos lá, e depois foi, em termos de competição, ficamos ali a meio da tabela, acho que foi muito bom, acho que Portugal ficou bem representado, mas depois ainda me deu um enorme prazer quando num jantar a minha equipa recebeu um prémio Fair Play. Pronto, isso deu-me um orgulho bastante grande, porque fomos reconhecidas que dentro e fora do campo éramos realmente umas pessoas pronto, que eles gostaram, e isso foi muito bom. Alguma vez aos 41 anos, quando começaste a bater aquelas bolas em casa dos teus amigos,
pensaste em ser capitã da Seleção Nacional e representar o teu país ao mais alto nível? Não, nunca imaginei, até porque quando iniciei foi sempre numa componente social, nunca nada de competição. Depois é que aos poucos foi surgindo esta motivação e representar Portugal foi para mim uma experiência mesmo inexplicável. Entras no Clube de Ténis de Paços de Brandão, nós estamos a gravar esta entrevista, com que objetivo? De melhorar a tua performance, teres mais parceiras de treino, como a Patrícia Couto? Sim, conheci a Patrícia num dos nossos campeonatos regionais, gostei da forma como ela jogava, ela já é uma jogadora que joga muito bem e eu, como gosto de aperfeiçoar e de jogar bem, tinha todo o interesse em Puxam uma pela outra, é isso? Sim, é ótimo porque conseguimos as duas treinar de uma forma, pronto, ela também quer jogar bem, quer ser sempre a melhor e eu também, no meu escalão, também quero jogar bem e também ser melhor. Portanto, e acho que aí foi bom para as duas, porque conseguimos treinar. E tem condições incríveis, quer quando está mau tempo, que tem os cortes cobertos, quer também depois com este sol fantástico aqui fora. Exatamente, sim, e paralelamente a isso temos treinadores que realmente também gostam que nós conseguimos representar bem o clube a nível de Portugal e do mundo, não é? Porque este ano infelizmente não houve campeonato do mundo, mas se houvesse certamente estaríamos as duas convidadas e pronto, e é ótimo conseguirmos as duas integrar bem este. Quantas horas é que treinas por dia, Célia? Ou por semana, aliás, desculpa. É assim, umas 10 horas no mínimo. 10 horas por semana? Sim. Ou seja, o objetivo é estar sempre muito bem para poder ir disputar os torneios e não te acontecer o que aconteceu antes de estar parada e depois chegar a um torneio e não ter o ritmo necessário. Sim. O objetivo qual é? Quais são os teus sonhos ainda no ténis? Continuar a ser número 1, continuar a ser campeã nacional, não é? Os Masters também é um objetivo que eu tenho de conseguir novamente ganhar. Pronto, e representar Portugal é sempre um momento único para os jogadores. Que cuidado é que tu tens? Que cuidados é que tens diariamente para ser uma atleta profissional, quase, de veteranos? Eu tenho PT também, além do treino de ténis na parte de campo, tenho também PT que vou 2 a 3 vezes por semana, embora seja só por um período de meia hora, mas é mais uma componente para ajudar. Evitar lesões e... Sim, o ano passado tive algumas lesões e há 2 anos também. Tive uns problemas nos tendões daqueles, torci um joelho, quer dizer, são daquelas lesões que vem com o PDI também? Não, as mulheres usam saltos altos e depois, de vez em quando, os paralelos fogem, não é? E nós somos obrigados a torcer os joelhos. Mas pronto, não, o PDI não. Quanto a isso, acho que ainda estou muito bem. Olha, em todos estes anos que já tens de ténis, certamente, e falaste aí no convívio, há muitas histórias que aconteceram. Lembras-te alguma divertida que tenha acontecido em algum torneio, alguma viagem? Não, assim, de repente, não me lembro assim nada. Por acaso eu estou-me a lembrar, eu acho é que tu não queres contar. Há coisas que, com público, etc. Mas pronto, essas aí ficam para outra altura. Depois. Mas há uma história, por exemplo, nós vinhamos de Setúbal e o teu filho vinha de um torneio e o carro avariou. Como é que foi isso? Sim, isso às vezes acontecem essas coisas. Eu estava no fim de semana no torneio de Setúbal, o meu filho tinha ido para o Algarve. Que ganhaste tu e a Patrícia. E eu ganhei lá o escalão 45, a Patrícia aos 35, e o meu filho tinha ido para o Algarve também para um torneio. Entretanto, eles a irem para o Algarve, o carro avariou, não é? E tiveram que ir para Lisboa alugarem outro carro e irem para o Algarve para ele disputar lá o torneio. Quer dizer, isto às vezes acontece porque andamos um para o norte, outros para o sul. Por acaso ali um foi para o centro e outro foi para o sul. Mas é engraçado porque andamos quase sempre uns para cada lado. O ténis já faz parte, lá em casa há sempre torneios, um fim de semana sem ténis é complicado? É, este ano foi mesmo um ano atípico, porque nós usufruímos mais da casa do que nunca, porque nunca estamos em casa. O fim de semana é sempre ténis, se não joga um, joga o outro, portanto andamos sempre de volta dos campos de ténis. E alguma vez te deu para tu ou o Luís pegarem na raquete e andarem em casa a bater umas bolas? Ou... Sim,
Nós temos uma rede pequenina, um espaço pequenino. Treinar vôlei. E vamos às vezes fazer mini-ténis e jogar vôlei, sim. Uma última pergunta. No ténis falaste aí no convívio, que é muito importante, para além da competição, e tu és enfim, a prova que isso realmente levas isso ao máximo, és campeã e és a número 1. Mas consegues fazer, já fizeste muitas amizades no ténis? Já. O ténis é giro precisamente por isso. Eu conheço pessoas de norte a sul, dou-me bem com toda a gente. Eu, se for jogar a Viana do Castelo, tenho lá pessoas para ir jogar com elas. Se eu for para Lisboa, tenho. Se for para Coimbra, tenho. Se for para a Figueira da Foz, tenho. Portanto, se for para o Algarve também, é muito giro porque eu consigo encontrar pessoas quase em todas as cidades. E se vou lá e se digo que vou, tenho sempre pessoas a qual posso ligar e conviver, portanto é muito giro. Ainda tenho mais uma pergunta, lembrei-me agora, que acho que é importante. Sendo tu uma senhora praticante do ténis, o que é que achas que falta, por exemplo, na tua região, para que mais senhoras joguem ténis e o desenvolvimento da modalidade seja real? É assim, na minha zona, e mesmo no distrito de Aveiro, existem poucos campos cobertos. E isto impossibilita as pessoas no inverno de jogarem ténis, e se têm que escolher às vezes um desporto, podem não escolher o ténis precisamente porque não têm os cobertos. Era importante ter os cobertos, e depois, e agora bem, que começaram a haver esta divulgação das aulas grátis para as pessoas experimentarem. Isso é muito bom porque pode começar a trazer mulheres principalmente, e crianças, porque isto também é importante começar de criança, e eu sou um caso à parte. Mas para as crianças e para os pais poderem levar as crianças ao ténis, era importante também haver mais campos cobertos, porque nós temos 4, 5 meses de chuva no ano em que é impossível praticar ténis, não é? E se não houverem cobertos é impossível. Eu própria, se calhar, se estivesse num sítio onde tivessem campos cobertos, se calhar tinha começado muito mais cedo a jogar ténis do que comecei. Portanto, o meu pai e a minha mãe nunca me levaram para a modalidade também, porque nós não temos campos cobertos lá na zona. E continuamos a não ter. Vivias sem ténis? Agora não. Agora não. Agora, se não jogo ténis todos os dias, parece que me falta qualquer coisa. Portanto, não, neste momento o ténis faz mesmo parte da minha vida. Célia, obrigado e felicidades. Obrigada.